Boa noite a todos, a todas, aos participantes dessa Casa Espírita, a convite da Casa Espírita Casa do Rio, que vem regularmente nos provocando a criar e participar dessa egrégora de luz, que como uma grande alternativa para o momento que nós vivemos, cria essa rede online. Boa noite também aos nossos visitantes, internautas, que, ao mesmo tempo que estamos aqui seguindo nessa caminhada proposta pela equipe da Casa do Rio, nós estamos transmitindo como uma live do Caminho da Nova Era, da Casa Espírita Caminho da Nova Era, que hoje é uma realidade. Então, para quem ainda não me conhece, meu nome é Cessuana. Eu tenho buscado, a cada provocação, principalmente desse grupo maravilhoso da Casa do Rio, estudar um pouquinho e tentar fazer o papel de multiplicador, replicadora das mensagens que o Pai, nosso Pai Maior, nos deixou, propagando a doutrina consoladora e também estimulando o exercício da fé. No dia de hoje, a minha escolha, dentre os estudos, foi falar sobre as escolhas, exatamente sobre isso. E eu vou fazer aqui, pedindo permissão para os mentores espirituais da Casa do Rio, para o mentor que nos acompanha, os mentores da Casa Espírita Caminho da Nova Era, e vou fazer a apresentação, conversando, dialogando com algumas imagens. Então, vamos lá, deixa eu achar ela aqui. Então, só eu me achar aqui também, que é um pouquinho mais trabalhosa. Pronto. Bom, o tema é um tema que sempre nos causa até uma angústia, que é escolher. Como escolher a nossa caminhada dentro das diretrizes da doutrina espírita. Então, para começar, nada como pensar um pouquinho daquilo que a espiritualidade nos passa. E no livro Estradas e Destino, que Chico psicografou em 1987, ele traz uma mensagem de Jesus Gonçalves que diz assim: Escola Santa, é meu desejo afirmar-vos, devedor que tenho sido, que a lepra não venha a nós sem ter um justo sentido. Segundo as lições da terra, que a verdade nos aponta, a nossa vida até hoje é de existência sem conta, muitas vezes renascendo, que ser alto, chefe ou rei. Exterminei multidões, rasgando normas de lei. Por séculos foi assim, orgulho vão que se expande, domínio da crueldade, na mania de ser grande, até que um dia, cansado de ser déspota violento, na cela do sofrimento, dos céus chegou minha resposta. Teria eu doce cruz, renascendo, minha mãe quis chamar-me por Jesus. Para esquecer o passado e elevar o coração, tive um reino de feridas e um trono de solidão. Sofri, chorei. Entretanto, ante o mestre Nazareno, tenho agora a santa lepra, que me ensina a ser pequeno. E pensando no que essa mensagem de Jesus Gonçalves nos traz, a gente para pensar como é que é essa nossa caminhada. Viver encarnado é decorrente do existencialismo? É uma fatalidade o que nos acomete? É predestinação? É um determinismo?
Pois sim. Primeira coisa que a gente precisa saber é o significado dessas palavras. Porque, ao estudar, a gente precisa entender entre conceito e significado. E primeiro é significado. Existencialismo é o quê? Ele é algo relativo à nossa realidade da vida, à nossa existência. Será que é assim que a nossa vida se define? Ou será determinismo? O que diz o dicionário de determinismo? É o princípio segundo a qual os fenômenos da natureza estão ligados entre si por relações de causalidade ou leis universais que excluem o acaso e a indeterminação. Não é um acaso. E de tal forma que uma inteligência é capaz de conhecer o estado presente no universo, necessariamente também teríamos o futuro e a reconstituição do passado. Será? Ou é predestinação? Predestinação é um conceito teológico da doutrina que prega que alguns, os eleitos, estão de antemão destinados à bem-aventurança, enquanto que outros estão destinados ao castigo eterno. Será que é isso? Ou ainda é uma fatalidade a nossa vida, o que nos acomete? Algo que não pode ser evitado, é um fatalismo, é um fado para a nossa vida. A doutrina nos ensina que não é bem assim. E aonde nós temos esse ensinamento? Primeiro livro que aprendemos quando nos chegamos nessa caminhada é o Livro dos Espíritos. No capítulo 10, que trata da lei de liberdade, que vai desde as questões 525 a 825 a 871, nós temos várias abordagens sobre a caminhada. E então vamos a ela. Vamos lá ver sobre fatalidade, especialmente na questão 851, há uma pergunta feita por Kardec aos espíritos, e ele perguntou assim: haverá fatalidade nos acontecimentos da vida conforme o sentido que se dá a esse vocábulo? Sempre pensando que é esse alerta que a doutrina nos oferece. Analisarmos racionalmente. E aí, quando a consulta é feita com o sentido, o próprio questionamento diz, quer dizer, todos os acontecimentos estão pré-determinados, e nesse caso, o que vem a ser o tal do livre-arbítrio? A resposta que os espíritos ofereceram foi que a fatalidade só existe no tocante à escolha feita pelo espírito. Ao se encarnar, quando ele, ao encarnar, escolheu aquela prova ou a outra prova, tal como fala o Jesus naquela poesia. Porque, ao escolher resgatar um posicionamento, nós podemos escolher para si mesmo uma espécie de destino, de trajetória, que seria a consequência da posição que nós nos encontramos na condição evolutiva. E ele nos fala mais, precisamos ter o destaque, sobre as provas físicas. Até porque de provas morais e tentações, o livre-arbítrio nos dá a condição de ofertar, porque cada um, diante do que oferece, entre o bem e o mal, é senhor de ceder ou resistir. Então, nós encontramos essa opção, esse ensinamento, desde a questão 851 até 866 também, nos dando essa abordagem. E, em resumo, nos mostra que as escolhas feitas antes de reencarnar, que são as nossas dificuldades físicas, nossos limites, são provas físicas. E essas, algumas predestinações nós temos. Agora, no tocante às provas morais, elas podem ser
aumentadas ou diminuídas nessa encarnação mesmo, conforme nós escolhemos. E aí, o campo da questão moral, dos fundamentos morais, ele vai entre nossas posturas de respeito, nossas posturas de cuidados, de justiça, de lealdade e de fé. Mas vamos lá, esse quadrinho também nos mostra que no plano superior, e aqui, de fatal, nós só temos um instante da morte, ou do nascimento. Esse quadrinho nos diz que algumas oportunidades, algumas vezes e algumas dores também nos aparecem quando nós escolhemos voltar para aprender a caminhada, tal qual como a gente escolheu o desligamento, o momento de saída daqui. Bom, mas vamos lá. Se nós falamos de fatalidade, necessário também a gente entender o tal do livre-arbítrio, né? E aí vamos de novo para o dicionário. O que o dicionário nos ensina, independente de credo, de fé? Ele diz que livre-arbítrio é a nossa possibilidade de decidir, escolher em função da nossa própria vontade, isento de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. Ou seja, a liberdade de agir está diretamente condicionada à nossa vontade. E a liberdade, ela é condição necessária da nossa alma humana, porque senão nós não poderíamos construir nosso destino. Nós precisamos ter liberdade de escolha. Por quê? Porque se nós entendemos o nosso Pai como justo, bom, a cada encarnação é a oportunidade que Ele nos dá de nos melhorarmos. Que certamente, se nós estamos no planeta Terra, conhecendo a história terrena e sabendo que nós aqui continuamos, nossa história passada marca a nossa participação em diversos processos da vida da Terra. Na Inquisição, na época dos homens das cavernas, quiçás no século passado, nas guerras. Então, o livre-arbítrio abordado entre destino e ele também está voltando para o Livro dos Espíritos, um questionamento para a doutrina, que a doutrina nos responde, se nós realmente temos esse livre-arbítrio. E o Livro dos Espíritos nos responde que nós temos essa liberdade de pensar e também de agir. Porque senão, nós seríamos máquina. O que adiantaria a reencarnação se a gente não tivesse essa escolha, não tivéssemos como nos melhorarmos? E a questão 844 também faz uma abordagem se é desde o nascimento que nós temos isso. E a resposta que os espíritos deram a Kardec é que desde o momento que nós temos vontade de agir, nosso livre-arbítrio passa a ficar junto conosco. E isso é a liberdade de pensamento e de ação. Agora, é claro que dependendo do universo onde nós encarnamos, nós temos as imposições, os limites das leis humanas e da regra da sociedade que nós estamos inseridos. E é exatamente ao longo com o passar da evolução terrena, nós sabemos que a cada momento as leis são atualizadas e nos restringem situações para o melhor agir do grupo, produzindo o melhor resultado no grupo. O grande orador espírita Haroldo Dutra, que é juiz, ele alerta:
como é vinculado à questão legal, ele diz que uma lei só é promulgada se alguém fez alguma coisa que fere essa conduta. Então, as leis que ao tempo vêm nos limitando, elas vêm impedindo no dia a dia e restringindo nossas ações. Agora, o nosso pensamento, de forma alguma, nós temos plena liberdade, até porque nessa equação, só nós e Deus ficamos sabendo do que passa aqui. E nós estamos unidos para poder compartilhar, e é com Ele que nós podemos pensar e sentir a vida. E essa liberdade de escolha é a grande dádiva que o Criador nos ofertou. E também o fator complicador. Porque quando nós decidimos por essas opções equivocadas, e nós vamos complicando ainda quando a gente insiste no erro. E isso certamente vai nos gerar insatisfação e sofrimento. E indo além do Livro dos Espíritos, Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, também registra que o Espiritismo considera que o livre-arbítrio é a expansão da personalidade e da consciência. Porque para sermos livres, é necessário querer sê-lo e fazer o esforço para vir a sê-lo, libertando-nos da escravidão, da ignorância e das paixões baixas, substituindo o império das sensações e dos instintos pela razão. Nós caminhamos sempre por uma liberdade maior, porque Deus nos quer livre. E Ele nos dá a liberdade diretamente ligada à responsabilidade. Porque nós, ao conhecermos, somos responsáveis por aquilo que escolhemos. Assim, vale a pena fazer uma outra análise sobre as heranças terrenas e a herança divina. E aqui tem uma historinha que lembra que uma prática muito comum do pai é dar à educação os meios de guiar. E um exemplo, se um pai pode ceder-lhe um campo para que cultive, se ele quer deixar um bem, normalmente ele estabelece as regras, ele faz os ensinamentos dos instrumentos necessários, busca fazer a melhor produção, é exemplo de um pai que transfere um pedaço de terra, e alega que ele deu toda a instrução, todo o caminho para seguir essa regra. Se ele seguir, o campo produz. Se ele não seguir isso, não será garantido a sequência, a velhice. Né? Ele diz assim, se seguires, teu campo produzirá muito e te proporcionará repouso. Se desprezar, nada produzirá e morrerás de fome. E se esse pai, ao dizer isso, deixa-o proceder livremente, será que é certo que essa terra vai mesmo produzir na razão dos cuidados dispensados a essa cultura? E toda negligência, o resultado vai afetar diretamente a colheita? Esse filho será ditoso ou será um desgraçado? Essa relação é direta de seguir os passos que o pai traçou? Em tese, na herança terrena, seria isso. Mas e com o nosso pai maior? Ele age assim? Essa é a diferença. Deus é muito mais previdente. Primeiro, porque Ele é onipresente e imensamente bom. E a cada momento, se nós estivermos desviados do nosso caminho, Ele, de alguma forma, nos alerta. Seja por intuição, seja por alguém que venha no nosso caminho. Embora, muitas vezes, a gente teime em não se afastar. Não seguir, ou melhor, não seguir
e se afastar das lembranças. Mas é essa a grande diferença. Deus dá sempre uma oportunidade para nós, concedendo para a gente novas existências e recursos para a gente reparar o que fizemos. Quando, em vidas passadas, herdamos a questão material, empregando mal o nosso tempo, e muitas vezes nos dando a oportunidade nas muitas moradas que Ele nos oferece. Também nos dá de presente, esse Pai misericordioso, o nosso mentor, nosso protetor, nosso anjo guardião. E aonde a gente encontra isso na doutrina, asseverado? Voltamos ao Livro dos Espíritos, que é o nosso guia de bolso, né? Na questão 855, que diz: com que fim nos faz a providência correr perigos que nenhuma consequência devemos ter? Ele diz que os perigos na nossa caminhada são as advertências. Entretanto, quanto às previsões espirituais, os sonhos que a gente tem premonitórios, e também, eles também são advertência, mas não são certezas de que alguns acontecimentos ruins irão ocorrer. Isso é um hábito que às vezes a gente tem, porque muitas vezes a gente tem aquela intuição, aquele alerta que o nosso mentor nos dá, e que a gente faz com que mudemos de rumo, e aí quando temos um sonho, um pesadelo, ficamos com aquela coisa encucada na cabeça que nem sempre é tão verdade. São alertas. E a gente, com o tempo, vai aprendendo em cima do quê? Em cima da nossa conduta. Se nós usarmos como regra fazer antes uma reflexão, antes de tomar uma decisão, e parar para pensar: o que Jesus faria no meu lugar? A gente vai tomar a decisão certa. Outra forma é quando tomamos uma decisão a respeito de um caminho, vale a pena parar para pensar e imaginar: se todas as pessoas do mundo escolherem fazer a mesma coisa que eu, o mundo vai ser melhor ou pior? E é aí que o nosso mentor sempre nos alerta, está junto conosco, nos ajudando a fazer as melhores escolhas. E no capítulo ainda do Livro dos Espíritos, sobre a intervenção de Deus nas pequenas recompensas, há uma pergunta feita aos espíritos de que será necessário que Deus atente em cada um dos nossos atos para nos recompensar ou nos punir? E esses atos não são, na sua maioria, insignificantes para Ele? Que muitas vezes a gente acha que é tão pequenininho que Deus não está nos observando. E esquece que Ele é onipresente e onisciente. E por menor que seja a nossa atitude, ou sejamos nós, Deus está nos acompanhando. Ele é Pai. E Pai não abandona seu filho. A resposta que os espíritos deram a essa pergunta, ele diz que Deus tem suas leis e regem todas as vossas ações, ou seja, as leis de Deus estão em toda a nossa caminhada. Se nós violarmos a lei de Deus, que ela é conhecida para nós, que ela tem como base principal e como regra maior, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, ou seja, qualquer coisa que ferir esse principal mandamento, a culpa é nossa. Sem dúvida, qualquer excesso, Deus não vai fazer um julgamento. Ele não vai vir dizer: ei, você errou ali, ei, você foi guloso, eu vou te punir. Ele nos dá um limite, ele é Pai. E esse limite vem com as nossas enfermidades, abreviando a nossa caminhada, fazendo com que
a punição venha resultado da lei. Não é que Deus é mau, é aquele senhorzinho com um cajado que está lá a bater na nossa cabeça, sentado numa nuvem. Não. Deus é muito maior que isso. Ele não tem essa carne nossa tão vazia. Ele tem uma lei maior que é para todos nós. E que, por mais insignificante que nós imaginemos que sejamos, ela está amparando a todos nós. E a consequência de nós violarmos vai resultar em nós mesmos. De modo que toda e qualquer dificuldade é causada por nós, não há nada de determinado. E aí vem aquela pergunta: nós temos as reencarnações punitivas, então vem alguém para ser punido, para vir com limites? No Espírito Irmão João, em Memórias de um Suicida, que é um livro maravilhoso para se ler, especialmente nesse mês que termina agora, que falamos dos suicidas, ele nos alerta que a reencarnação punitiva, ou seja, a reencarnação compulsória, ela é uma operação dolorosa que nos pesa fazer, mas a qual não vacilamos em conduzir os pacientes, certo que somente depois de realizada é que eles entrarão em convalescença. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando há uma reencarnação compulsória, acontece de um espírito vir sem fazer a preparação, é uma oportunidade, é uma chance a mais de se resgatar, de se melhorar. E as tribulações que nos acometem, elas normalmente são aqueles espíritos que não evoluíram, não aproveitaram as oportunidades, e a gente chama de espíritos endurecidos ou ignorantes, mas não ignorantes da educação formal, ignorantes na postura, para levá-los a fazer uma escolha melhor com conhecimento de causa. Isso está no Evangelho, no capítulo 5, fazendo essa abordagem de que tudo que nos acomete tem uma razão de existência. E aí, a gente para pensar quando encontra um irmãozinho enfrentando dificuldade e se pergunta: para que tanta dor? Dia desses, numa cena quase como essa da imagem, em que eu estava um andarilho, uma pessoa vivendo na rua, me perguntei sobre por que tão difícil. Porque às vezes a gente vê e também não pode fazer nada e não tem a ação que faça. E a espiritualidade teve, o espírito amigo, uma oportunidade, me deu a resposta de que o mundo precisa da dor para brotar o amor. E ainda ele foi mais longe. Ele disse que há muitos espíritos abnegados, com a evolução larga, que nós não podemos medir, que se sujeitam a vir, fazem as suas escolhas de vir sem qualquer condição material, vir passando necessidade material, física, que para nós nos abala tanto, para poder provocar a caridade, para estimular outros que estão mais agraciados com a matéria, a prática do bem. E a gente ainda tem o cuidado ou descuidado de sentirmos infelizes, porque o nosso problema é maior que o do outro. Não paramos para pensar sobre esses irmãos que enfrentam dificuldades. E muitas vezes esses pequenos problemas a gente acha que é muito difícil, que não vamos superar,
E o desafio, a nossa cruz é maior do que a gente poderia carregar. E aí, vale refletir que quem nos rege é aquele Pai de amor, de bondade, que ele jamais se esquece de seus filhos. O que nós precisamos é fazer com que a nossa fé brote, que saiba que é ele quem está no caminho, que é ele que está no comando, que os planos e que os sonhos dele são maiores que os nossos, e que nós precisamos mergulhar com a nossa fé, confiando na assistência providencial dos amigos espirituais, e que aqueles ao nosso lado, na condição de familiar, de parente, de um amigo, que venham nos acompanhar nessa trajetória evolutiva, certamente, de alguma forma, vão nos auxiliar para que essa caminhada seja menos árdua. E aí, vale a dica, que a nossa trajetória é uma sementeira, que nós precisamos escolher sementes de primeira qualidade e que frutos nós queremos plantar, porque a natureza não vai falhar, ela vai nos devolver aquilo que nós oferecemos. O livre-arbítrio passa por isso. A nossa evolução é que vai regrar o que nós teremos de volta. Mas se nós plantarmos pimenta, não vamos colher morango, não. Não há como, a natureza mostra para nós. E a qualidade das sementes também representa na qualidade do fruto. E aí vale a pena anotarmos que a nossa subida, o nosso crescimento espiritual está sempre na gradação que nós demos conta de subir. E a lei divina age na proporção de cada um de nós, seja no amor, ou seja na dor. É só assim que nós vamos seguir na velocidade em direção ao futuro de paz, de integração com o Criador, de desenvolvimento evolutivo. E não há como nós fugirmos. Especialmente porque nós respiramos no mundo as imagens que nós projetamos e que nós recebemos de volta. Por elas, nós estacionamos sob a fascinação dos elementos que provisoriamente nos escravizam e, através delas, incorporamos o influxo renovador dos poderes que nos induzem à purificação e ao progresso. Nos ensina Emmanuel, no livrinho de bolso, faz parte da nossa vida. Livro Pensamento e Vida é um grande... Emmanuel sempre dando alguma dica e nos iluminando. E aí também não podemos deixar de lembrar que Mateus já registrou no Evangelho, na Bíblia, que a lâmpada do corpo são os olhos. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luz. Se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo estará em treva. Portanto, se a luz que há em nós há trevas, que grande serão essas trevas. O que nos diz essa passagem? Que a felicidade ou infelicidade depende das escolhas que fazemos na nossa vida, de como nós usamos o nosso livre-arbítrio. Se nós acertarmos, é porque nós fizemos as melhores escolhas. E se vierem os erros, certamente a escolha foram caminhos tortuosos e, como resultado, algum sofrimento a mais. Mas tudo nos remete a lembrar que nós somos responsáveis pelo nosso próprio destino. E esse é o melhor caminho, é essa maturidade que nos é ofertada.
quando assumirmos que não é Cicrano, não é Beltrano, e não é o nosso Pai maior batendo com um cajado na nossa cabeça, e sim, que somos nós, a nossa caminhada vai se desamarrando e certamente os louros serão muito maiores. E aí eu pergunto, se depende de nós, se temos a consciência, o que nós estamos fazendo pela nossa transformação? Quanto tempo nós estamos nos dedicando a trabalhar, não para o trabalho do dia a dia que nos fornecem a nossos retornos materiais, mas o trabalhar para servir, o trabalhar para amar ao nosso próximo. E aí, nós que somos espíritas, que estamos aqui acompanhando a doutrina, nós temos a certeza que a casa espírita é um local importante, muito mais para nós que vamos frequentar, e especialmente para nós que nos dedicamos ali a trabalhar, do que para ela própria. E quando a gente chega numa casa espírita, nós percebemos que ali é um local que nós podemos trabalhar, que nós podemos servir, que nós podemos auxiliar o nosso próximo, e é ali que nós podemos deixar alguma lembrança para aquele que nós entregamos uma palavra de carinho, uma palavra de conforto, especialmente quando nós lemos O Nosso Lar, né? Ou vemos o filme, a dor que o André Luiz registrou, que ninguém pensou nele, a não ser aquela pobre irmã, que ele desarvoradamente, até nem era por vontade própria, atendia sem cobrar. Então, a quem nós vamos deixar lembrando de nós quando nós terminarmos aqui a nossa caminhada terrestre? Chico Xavier falava, né, que se ele tivesse esperado para começar a trabalhar no bem, o dia que ele não tivesse mais dor, o dia que ele tivesse saúde plena, ou tudo estivesse regularmente, ele não teria começado. E nós quantas e quantas vezes dizemos, não, hoje eu não posso, eu tenho filho pequeno. Ah, não, hoje eu tenho compromisso, eu estou trabalhando, preciso trabalhar tal e tal hora. Hoje eu tenho, daqui uns dias, meu filho está na escola. Não, agora meu filho está procurando emprego. Não, agora eu tive que arrumar mais um emprego. Que momento nós vamos encontrar para nos dedicar ao próximo? Essa é uma pergunta necessária para as nossas escolhas. Porque a lógica da vida é o resultado dessa. E Jesus lembrou muito tempo, ele disse, a cada um, segundo as suas obras. E a gente teima em pensar, sonhar de outro jeito, agir de outro terceiro, imaginando que tudo vai ficar bem. Não vai ter consequência dessa demora, e que as nossas atitudes dentro e fora da casa nem sempre são as mesmas. Às vezes a gente vai para algum lugar, é educado, é isso, entra para dentro da nossa casinha, junto aos nossos que escolheram vir viver no núcleo familiar, e não é assim que nós nos portamos. Porque não adianta também sermos bons com aqueles que estão fora, se nós não temos boas escolhas e bom posicionamento com aqueles que convivem conosco. Especialmente porque Manuel nos avisa mais uma vez, a morte é um grande colecionador. Ela virá juntar todos os nossos dias da Terra no último.
E o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que como nós vamos nos ver, nos enxergar a hora que terminar esse ano escolar terreno, esse período escolar. Como nós vamos nos sentir olhando tudo aquilo que a gente fez, todas as nossas escolhas ao longo da caminhada. Se nós optamos curtir a vida, aprontar, ou a vida está aí, para cada um viver. E é a opção de cada um. Mas uma coisa é certa. No outro lado da vida, nós vamos chegar e vamos observar o conjunto no seu todo. E mesmo aqueles que não acreditam vão poder dizer, se viveram para a matéria, mas lá a matéria não vai mais existir. E deixar para depois, para nos melhorarmos, para passarmos a pensar e refletir sobre as nossas escolhas, o dia de amanhã está perto. E Emmanuel também nos avisa isso, que esse dia está tão perto e está. Ele vai aguardar todos, sejam materialistas, independente da religião, ou até ateu que seja. Não é com quem eu me relaciono em cima do meu credo, é como eu me relaciono eu comigo mesmo e com aqueles com quem eu trilho a caminhada. E como nós estamos transferindo esses valores àqueles que estão conosco. Sendo um tema bastante, como eu vou dizer, complexo, porque faz com que pensemos sobre toda a nossa trajetória, e já caminhando para terminar, eu trago aqui uma música, mas uma que, na verdade, é uma poesia, e hoje, mais uma vez, não tenho o meu cantor, mas a letra desse poema é dele. E fala sobre a parábola dos talentos, uma repaginação, dizendo que o Pai, quando escolheu a cada um de nós, entregou-nos um presente, nossos dons a usufruir, transmitir a boa nova, ensinar o amor e a paz. Humildade e caridade são os talentos para lutar contra o orgulho e não querer ser sempre mais. Perceber que somos falhos, mas devemos ir atrás de viver o seu amor, semear e granjear nos campos do Senhor. Nos caminhos dessa estrada, muita dor vamos passar, mas vivemos na certeza de que o Pai vai nos ajudar a entender todas as provas e as pedras a transpassar. E assim colher os frutos dos talentos a espalhar. Olhar para o irmão sem julgar, somente amar. Ensinar o que sabemos, para o exemplo assim deixar. O Senhor, quando nos deu os talentos para encarnar, não entregou o manual da melhor forma a usar, mas nos deu toda a liberdade com a bagagem para o certo assim fazer. Se permitirmos ser corrompidos pelo orgulho a inflamar, nossos talentos optamos por enterrar. Quando ao plano retornarmos com o Senhor, vamos falar. Numa balança da justiça, nossos talentos irão pesar. Se escolhemos duplicar, ensinar e não guardar, ao seu lado vamos ficar. Mas se as escolhas foram esconder e guardar, vamos logo para a fila da escola retornar. Uma nova oportunidade de reaprender o seu amor, semear e granjear nos campos do Senhor. Assim, com o coração cheio de amor e gratidão, encerramos essa grande oportunidade, pedindo ao Pai que ilumine a cada um, para que os nossos talentos possam
fazer com que as nossas escolhas sejam melhores. Gratidão.